Mas vai sair, para todo mundo, vai sair, aí por isso aí, para tudo aí, toda a torcida, mais uma live ali, falando que Curitiba de novo, não somou 3 pontos, que precisava 3 pontos, passou com o Cruzeiro, 0x0, não somou os 3 pontos, e agora passa com 1x1 contra o Botafogo, que estava para ganhar de lavado do 2x1, os 3 pontos, né? Que o primeiro passou, dava para virar o jogo, 2x1. Quando não conseguiu, empatou, então não somou só 1 ponto, não somou 3 pontos, que muitos 3 pontos para sobre a verdade ficar lá em cima do topo, né? Com mais longe do fechamento, tá? Sobre a subir bem mais em cima do que bem lá no alto da cima, com mais cima, mais longe que for, melhor para o Corinthians. Inclusive no São Paulo, os 2 pontos, né? O Cruzeiro não ficou 0x0, pegar 4 pontos do Cruzeiro, do Cruzeiro. Né? Talvez 1x0, ou 2, sei lá, né? Não, 3 pontos do Cruzeiro, e mais 3 do Cruzeiro. A ideia é subir. Aí mais 3 pontos de ontem, ele ia subir mais ainda. Cada ponto, nós subimos mais ainda. Cada vez mais. Então, bem mais longe do rebaixamento, fica lá em cima, mas não por título, né? Assim, pelo menos ficar, tipo, pro quinto, terceiro, talvez em segundo, entendeu? Né, lugar, né? E, tipo, na Copa do Brasil, né? Abrir, tipo, por título. Né? Na Copa do Palmeiras, que é na próxima quarta-feira agora. E aí, agora não teve uma cotação. Todas as outras apresentações, São Paulo, né, já faz várias apresentações, com certeza, só fazia todos os 4, tudo time cantando, né, os 4, até mais de 4 jogadores, né, com São Paulo, Cruzeiro, não sei, mas talvez sim, tanto não, mas outros times como Flamengo, Palmeiras, e outros times estão contratando, né? E não é só um, são vários. Né? Então eu estou política, mas política, ó, nada. Política, nós, a torcida, tem que lutar, mandar esse ó, vai ser esse, vai cortar, vai ser esse. Ou for bem, ou for mal, vai ser esse, tá bom. Não pode, entendeu? Se você sentir, não sentir, mas eu tô um pouco fudendo, meu. Só porque eu tenho dinheiro no lugar de meu problema, meu. Se vira, meu. Se vira. Entendeu? Mas é muito simples. Mas você tem proteção. Não importa se você não tem, mas tem que proteção. Não importa, entendeu? Fala, toma aqui, dá um jeito aí. E contrato, vai ser isso, acabou. O poder com mal. Entendeu? Não pega, entendeu? Olha, ele nem saber. Ele tem que saber, ele tem que contratar e acabou. Vai ser esse, acabou. E pedir papo. Vai ser esse, acabou. Entendeu? Como é fácil de ficar esperando e nada. Então, só cobrar do protesto aí, só vejo a torcida organizada. A torcida que não é organizada, não sei se fala do protesto, não sei, não sei como é, mas seria assim, a cobrança, né? Para ter, isso que vai fazer a segurança, porque a usar da torcida não faz nada, tudo que apoia, né? Mesmo no Corinthians, e tudo, mas tanto aqui, né, ir junto, né? E não faz, né? Junto para a autoridade CTV e também. O único que não vai ser a torcida que está contra, mas aí não conta.
que você chama dele aí é pouco, melhoria. Os candidatos, é bem pouco. Esse a toda é muito, é bem pouco corintiano meu. A maioria, né, fez no colégio, no curso do Corinthians, né, de cotação, tirar um dente tudo para pôr coisa boca ali para escolher. Esse, vou falar, é minoria, né, eles são poucos, não conta, entendeu? Então, deixa eu falar, meu, esse também vai também sair, nem curtindo. Vai pegar a camisa e junto, entendeu? Esse pouco, os campeonatos ali, os campeonatos que é. Ó, vai, meu, vai junto com o Portugal, meu. Da camisa e vai. Não vai ter mais curtindo, porque não merece, não tem respeito, meu. Né, o torcedor que pensa do Corinthians, meu. Entendeu? Isso não é torcedor, meu. Não sabe nada da história, que sabe não faz nada, porra nenhuma. Então não vale mil centavos, meu. Esse torcedor, meu. É um monte de bosta, tá? Na minha opinião. Mas tudo bem, mandei, mas agora, uma das negócios que já estava a minha live, se quiser, pode, né, fala. Comentário, o Matheus também não, tem obra, tem pronta, eu estou certificado na lista, faz depois. O Cabo também não, o Alvo também não, tem a Alice, o Matheus, o Mário, você também não, mas porque você está esperando, né? Eu vou um pouquinho dividir a pouquinho também. Aqui. Eu faço do Botafogo aqui e eu vou. Princípio. Aqui, a câmera para você aqui, pronto. Bom, estamos alto, né? A produção. Alta performance dermatológica. Porra, é difícil escalar o que o Corinthians tem de melhor para poder enfrentar um adversário muito complicado fora de casa no Campeonato Brasileiro. Hoje, o empate que o Corinthians trouxe é muito culpa do senhor Dorival Júnior, que foi muito cagão, muito bunda mole. E é por isso que eu falo que esse cara não vai dar certo no Corinthians. Porque ele não tem coragem, porque ele é cuzão, porque ele é bunda mole, mano. A escalação dos 11 titulares do Corinthians hoje é nojenta. É nojenta. Não se deve jamais entrar com a escalação que ele teve hoje, principalmente num jogo fora de casa contra um Botafogo que vai brigar na parte de cima da tabela. E para quem assistiu meu pré-jogo hoje, eu falei, eu avisei, com esse time, e foi certinho. O time que eu passei aqui, que estava no site do meu timão, foi o que entrou em campo hoje. Esse time é horroroso. E não tomou 3, 4 no primeiro tempo por um milagre. Por um milagre. E aí, no segundo tempo, vai ter gente que ainda vai defender o Dorival. Vai falar, nossa, mas ele mudou o jogo. Quando ele faz substituições, o Corinthians melhora. Vai tomar no seu cu que quem vai falar isso aí, mano. Porra, mano. Eu tô falando desde quando? Que não é mais pra ficar poupando o jogador, mano. O Corinthians, ele só tá em 2 competições agora. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E tá se complicando no Campeonato Brasileiro. Por que que é? Por que que é? Porque hoje era jogo ganho pro Corinthians. Se o Corinthians entra com o time titular, igual jogou no segundo tempo, ganhava o jogo hoje. Era um jogo muito mais competitivo. Cara, é inadmissível isso, rapaziada. Eu não consigo entender isso aí. Eu não vou comemorar empate, eu não vou. Jogo complicado pra caralho, um resultado muito bom fora de casa, mas eu não vou comemorar por conta das circunstâncias
avisei antes do jogo. Se entrasse com essa escalação que entrou hoje, pífia, nojenta, ridícula, ia apanhar. E apanhou. E apanhou com gosto no primeiro tempo. Porque o Corinthians não conseguia passar do meio de campo. Não conseguia ultrapassar o meio de campo do adversário. Foi atacar o adversário, o goleiro do Botafogo foi encostar na bola com 38, 40 minutos do segundo tempo, mano. Sendo que o Corinthians foi massacrado. O Corinthians não conseguia ficar com a bola. Não conseguia ficar com a bola no primeiro tempo. O resumo do jogo é o seguinte, rapaziada. Primeiro tempo todo do Botafogo e o segundo tempo todo do Corinthians. O Botafogo não fez nada no segundo tempo. O Corinthians mandou no jogo no segundo tempo. E teve muita chance de empatar igual empatou e virar o jogo. Por isso que eu falo, a culpa hoje desse empate é do senhor Dorival Júnior, que foi cuzão, que não teve peito pra falar, vou colocar o time titular hoje pra jogar esse jogo, mano. Ah, mas Henrique, o Corinthians tem que poupar os jogadores porque quarta-feira é contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu sei disso. Eu sei disso. Quarta-feira é um jogo do caralho. É um jogo que é guerra, mano. Mas hoje o Corinthians precisava pontuar também, mano. E não teria o porquê ficar com essa patifaria de ficar poupando o jogador, mano. Não tem o porquê fazer isso daí. Ficaram um mês parados esses jogadores, velho. Um mês sem fazer porra nenhuma, mano. O Botafogo foi jogar, mano. O Botafogo foi jogar o Mundial de Clubes. Tudo bem que essa semana os caras não jogaram. O jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, foi adiado, vai ser mais pra frente, por conta de outras competições. Mas o Botafogo jogou, porra, o Mundial. O Corinthians tava parado, mano. O Corinthians vai poupar jogadores, mano? Poupar jogadores? Ah, mano, pelo amor de Deus, a escalação vou falar a escalação do Corinthians agora pra vocês, mano. O time titular do Corinthians foi Hugo Souza no gol. Vamos ver se eu vou lembrar, né? Hugo Souza no gol. Lateral direito foi o Léo Maná, grande Léo Maná. Dupla de zaga do Corinthians, Choca e Kaká. E na lateral esquerda, Andileri. Vocês perceberam que o Choca e o Kaká no segundo tempo melhoraram pra caralho? Quando mexe no time, quando coloca os jogadores que tem que jogar? Aí ele entrou com o Ranieri de primeiro volante. O Ranieri no primeiro tempo, ele foi nojento. Vocês viram o segundo tempo que ele fez? Quando você coloca jogadores bons um do lado do outro, dá certo, mano. Dá certo, até para jogadores que é limitado, mano. O meio de campo do Corinthians no primeiro tempo foi Ranieri, Charles e Bahia, mano. Mano, com todo respeito a esse jogador, rapaziada. Desculpa falar isso, mano. Mas quem é Bahia, mano? Eu não vou querer queimar o jogador, não vou querer fazer nada disso, mano. Mas, pelo amor de Deus, o menino hoje, ele tava... Se for pegar, ele foi substituído no primeiro tempo, né? Se for pegar a cueca dele, ele tá borrado. Ele tá borrado, ele tava desesperado dentro de campo. Ele não conseguia dominar uma bola. Tudo bem, jogar do lado do Charles, jogar do lado desses caras que estavam jogando, é horroroso. Mas ridícula a partida do Bahia hoje, ridícula. Essa partida que ele fez hoje, né, rapaziada? E aí na frente, ele colocou Thales Magno no segundo tempo deu uma melhorada, mas não fez nada demais, nada demais. Romero. O Romero, rapaziada. O que o Romero tá fazendo de titular no Corinthians ainda, mano? Isso é um desaforo pra torcida do Corinthians, mano. E eu tô falando isso há quanto tempo, mano? Aí o cara faz um gol, daqui 2 jogos ele vai fazer um gol na Neoquímica Arena, contra o Fortaleza, Aí vou falar, o artilheiro da Arena voltou! Vamos respeitar o Romero! Vai tomar no seu cu! Defender esse cara em campo ainda, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ainda vai ter gente que vai entrar aqui no meu vídeo e vai falar, ah, mas é porque a bola não chegou, ah, mas é porque a bola não isso e aquilo. Ridículo a atuação, ridículo, não conseguia dominar uma bola. O time já estava todo recuado no primeiro tempo. Aí você coloca o Romero lá, um cara que não tem pivô, que não tem nada, que não segura uma bola, não sabe fazer nada. Vai fazer o quê, mano, com esse cara no Corinthians, lá no ataque? Pelo amor de Deus, quem mais que jogou no ataque do Corinthians também? Agora eu até esqueci qual foi o lado direito do Corinthians também. Que não fez porra nenhuma também, né, rapaziada? A verdade é essa. E aí, o Botafogo massacra o Corinthians no primeiro tempo. A verdade é essa, o Botafogo massacrou o Corinthians no primeiro tempo. E quando tava 40
30 minutos do primeiro tempo, eu falei, pelo amor de Deus, acaba, mano. Acaba o primeiro tempo, velho. Acaba o primeiro tempo. E o meu maior medo de acabar o primeiro tempo era o senhor Dorival Júnior voltar com o mesmo time. Porque ele é capaz. Porque no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians ainda conseguiu... Não é que conseguiu melhorar, porque não conseguiu melhorar nada, mas teve um ataque. Teve um ataque no campo. Eu falei, mano, é capaz do Dorival falar que o Corinthians melhorou no final do primeiro tempo e voltar com esse time, mano. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, ele fez as mudanças. Eu até anotei aqui, ó. Saiu. Vou colocar aqui pra vocês. Saiu Léo Maná. Horroroso, mano. Horroroso. Como que pode ter o Léo Maná? Léo Maná na lateral do Corinthians é um negócio desesperador, mano. Félix Torres também. É tudo horroroso, mano. Mateuzinho é fraco também. Mas quando joga com os caras aí, se dá bem. Tirou o Léo Maná, entrou o Mateuzinho. Tirou o Bahia, entrou o Bidon. Tirou o Charles, entrou o Memphis. Tirou o Romero, entrou o Yuri Alberto. Tirou o Thales, entrou o Bidu. E aí, essas foi as 5 substituições do Corinthians, velho. E quando ele faz, a última aqui, Thales pelo Bidu, foi depois do segundo tempo, quando tava rolando. Mas quando ele faz todas essas substituições, as 4 primeiras substituições, o Corinthians melhora assustadoramente. O Botafogo não consegue mais ficar com a bola, o Botafogo não consegue mais criar jogada, o Botafogo não consegue mais atacar, o Botafogo não consegue fazer mais nada. O Corinthians dominou o Botafogo. É por isso que eu falo, mano. Por isso que eu falo, por que não entrou com essa porra desse time de titular, caralho? Por que, mano? Ah, vai ter um jogo contra o Palmeiras. Vê a escalação do Palmeiras contra o Grêmio, vai jogar agora, 9 horas. Falta 20 minutos para as 9. Vai jogar agora o Palmeiras, às 9 horas contra o Grêmio. Vê se o técnico deles, o Abel Ferreira, vai poupar jogador. Não vai poupar ninguém, mano. Não vai poupar porra de jogador nenhum, mano. Sabe por quê? Porque leva a sério os campeonatos, mano. Porque leva a sério todos os campeonatos, mano. Mano, hoje não era pra poupar jogador, mano. Não era pra poupar jogador nenhum. Era pra estar todo mundo dentro de campo hoje. E por isso que eu falo isso, porque a gente viu no segundo tempo, mano. O Corinthians vai pra cima, o Corinthians consegue neutralizar todos os jogadores do Botafogo. Por quê? Porque fica com a bola, porque vai pra cima do Botafogo, porque tem chance, porque cria chances. E uma hora ia sair, igual no primeiro tempo, que tava na cara que ia sair o gol do Botafogo, só que saiu muito mais cedo do que o gol do Corinthians no segundo tempo. Demorou pra caramba pra sair. Sorte a nossa que no primeiro tempo o Botafogo não fez o segundo. Senão a vaca já tinha ido pro brejo. A verdade é essa. A verdade é essa. Se o Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo, ia ser igual o jogo contra o São Paulo. Poderia mudar todo o jogo, não ia adiantar em nada. Até porque o Corinthians muda no segundo tempo e vai empatar só os 38 do segundo tempo. A gente já vai falar dos jogadores que entraram, tá, rapaziada? Já vou falar de todos já. E aí depois ainda o Corinthians continua indo pra cima, porque vê que tem chance de ganhar o jogo, mano. Qual foi a defesa que o Hugo Souza fez no segundo tempo? Nenhuma, mano. Nenhuma. Todos os jogadores que estavam jogando no Corinthians no segundo tempo melhoraram, porra. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Mateuzinho, que entrou bem. Entrou tentando jogar, tentando ir pra cima. Não sofreu contra-ataque. Não se prejudicou na parte da defesa. Foi toda hora pro ataque. Foi isso que precisava atacar. Então o Mateuzinho, na minha opinião, entrou bem. O Bidon entrou bem também, rapaziada. Apesar de ter horas que eu fico nervoso com ele de segurar muita bola. Mas entrou bem. Ah, lembrei, rapaziada. Lembrei quem foi que jogou lá de ponta. No primeiro tempo. O Carrídio, mano. O Carrídio, rapidinho. Já vou terminar de falar dos que entraram, rapaziada. O Carrídio, na provável escalação que eu falei aqui pra vocês, ele tava como ponta direita do time do Corinthians, certo, rapaziada? Tinha hora que ele tava jogando no meio dos zagueiros, tinha hora que ele tava de primeiro volante, tinha hora que ele tava de segundo volante, tinha hora que ele tava de ponta. O Carrídio, ele não jogou porra nenhuma no primeiro tempo, porque não sabia aonde tinha que jogar. Culpa do senhor Dorival Júnior, que colocou a formação do 4-3-3, aquela merda daquela formação. Acabou com o Carrilho no primeiro tempo. Só pra voltar aqui, rapaziada. Saiu o Bahia, entrou o Bidon. Bahia horroroso. O Bidon ainda conseguiu fazer algumas jogadas, não foi maravilhoso, mas jogou bem. Saiu o Charles e entrou o Memphis. Essa substituição me agradou. Me agradou, porque foi pra cima.
uma substituição. Ah, tirou um atacante e colocou outro atacante. Não, tirou um volante e colocou um atacante, caralho. É isso aí, mano. O Memphis, rapaziada, o Memphis é o seguinte, mano. É papo reto, mano. É papo reto. Fez o gol, bom pra caralho. Bom pra caralho. Empatou o jogo do Corinthians hoje, mas não jogou bem, na minha opinião. Não jogou bem. Não, na minha opinião, não jogou bem. Tenta ficar segurando a bola toda hora, driblar toda hora. Hora que é pra dominar uma bola, domina errado. Não jogou bem, mas fez o gol. Isso que importa. Foda-se. Foda-se. Esse atacante é feito pra isso. Fazia tempo que não fazia gol e fez a porra do gol hoje. E é nóis, mesmo. Vai tomar no cu. Quarta-feira é nós contra os porcos de novo, mano. É bom que deu um ânimo também, rapaziada. Saiu o Romero, que não fez porra nenhuma, e entrou Yuri Alberto, rapaziada. Yuri Alberto. Ele mudou totalmente o jogo do Corinthians, Yuri Alberto, mano. Ele correu, ele marcou, ele dominou, ele fez pivô, ele fez jogada, ele fez absolutamente tudo. Perdeu o gol. Não vamos deixar de lembrar que ele também perdeu o gol. Mas foi um jogador importantíssimo e precisava muito dessa volta, rapaziada. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Provavelmente, espero que sim, né? O senhor Dorival Júnior vai ter o time completo, completíssimo na quarta-feira contra os porcos, mano. Completíssimo, velho. Garro, Memphis, Yuri, todo o time, mano, vai estar completo, rapaziada. Isso me dá um puta de um ânimo. A verdade é essa. Me dá um puta de um ânimo. Porque o time titular do Corinthians, a gente viu hoje. O time titular do Corinthians sabe jogar bola. É bom. Jogou contra um time difícil hoje, fora de casa. O titular eu tô falando, tá, rapaziada? Jogou contra um time difícil pra caralho fora de casa. E representou, mano. E jogou, foi pra cima. Empatou e quase ganhou a porra do jogo, mano. Então o time titular do Corinthians é bom. E eu sempre falo isso pra vocês. Só que os reservas, mano. Os reservas é nojento, mano. É nojento, velho. E aí a última substituição, ele tirou o Thales pra colocar o Bidu, mano. Tirou o Thales, que também não fez muita coisa. No segundo tempo deu uma melhorada, no primeiro tempo tava péssimo. Mas pra colocar o Bidu, mano. Colocar o Bidu de ponta, mano. Esse é o elenco desequilibrado do Corinthians, rapaziada. O elenco desequilibrado do Corinthians se reflete nessa substituição. Tirar o Thales e colocar o Bidu como ponta, mano. Ele foi cruzar uma bola, mano, agora no final do jogo, o Bidu, mano. O Bidu, na minha opinião, não serve pra nada. Não serve pra nada. E o Corinthians quer renovar o contrato dele, né? Quer renovar o contrato dele. O Bidu, pra mim, não serve pra porra nenhuma. Porra nenhuma. O cara foi fazer um cruzamento agora no final. Tinha acabado de entrar, mano. O cara tava frio, foi fazer um cruzamento. Chutou a bola pra fora, mano. O Dorival ficou maluco, mano. O Dorival ficou louco. Falou, não é possível, Dorival. Presta atenção nos jogadores que você tá colocando pra jogar, mano. Você poupou o Bidu hoje. E olha o que ele fez, mano. Presta atenção, caralho. Bom, é isso aí, rapaziada. Sei que vai ter gente que vai reclamar. Ah, Henrique, mas o Corinthians empatou um jogo fora de casa no Brasileiro. Era um ponto importantíssimo. Lógico que foi um ponto importantíssimo. Só que eu fico indignado quando o Corinthians pode ganhar o jogo, mano. Quando o Corinthians pode ganhar o jogo, eu fico puto da vida, mano. Eu avisei no pré-jogo. Aquele time que ia entrar e entrou era um massacre. E foi um massacre no primeiro tempo. A sorte é que o Corinthians só tomou um gol. E no segundo tempo, quando muda, quando mexe em todos os jogadores, graças a Deus, o Dorival colocou a mão na cabeça e colocou 4 substituições logo em seguida, o Corinthians amassou o Botafogo, o Corinthians jogou, foi pra cima. Esse é o Corinthians, caralho. Isso é Corinthians, mano. Pô, Dorival, coloca a mão na sua cabeça, mano. O Corinthians não é um time pequeno. Eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. O primeiro tempo do Corinthians, o primeiro tempo do Sport Clube Corinthians hoje contra o Botafogo, nenhum time, Sport, Vitória, Fortaleza que tá lá embaixo, o Santos que tá lá embaixo, Mirassol, que é um time fraco, mas tá lá em cima brigando, não joga igual o Corinthians jogou covardemente, totalmente atrapalhado dentro de campo. Totalmente. Por quê? Porque são jogadores horrorosos. Então, Dorival Júnior, pelo amor de Deus, faça o que o torcedor corintiano está falando há tempos e o que eu estou falando aqui. Ache 11 jogadores e coloque esses 11 jogadores para jogar, caralho. E se for para mexer em um ou outro, beleza. Igual era para mexer hoje, porque o Garro não estava disponível, o Martínez também não. E acabou. Mexia nesses 2 jogadores, de resto não mexia mais em ninguém, mano. E ninguém. Chega de ficar testando jogador.
caralho. E quarta-feira é guerra, mano. Quarta-feira contra esses filha da puta, contra esses imundos, é guerra, mano. Mas vai entrar com sangue nos olhos, mano. Eu consegui comprar meu ingresso, eu vou estar dentro da Neoquímica Arena. Vou estar lá representando o Coringão, rapaziada. É isso aí, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like, é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians. Fazer que o rapaz que ganha, mexeu outro caminho para tentar funcionar, não. Inventar contra o vai ganhar. Então, ele vai ter um bom resultado em casa. Eu não sei, não sei quando vai fazer, não sei. Espero que faz uma boa vantagem. No primeiro tempo, o Chute também faz mais vantagem ainda. Onde no primeiro e no segundo tempo, você vai uma vantagem, segundo tempo também mais vantagem ainda. E, quando for, no caso da luta lá, da cepa, fazer também boa vantagem no primeiro e no segundo também. Dá mais vantagem aí, na coisa da cepa, ganhar muita vantagem no primeiro e aumentar mais também no segundo tempo. No primeiro e no segundo tempo, aumentar mais vantagem. Depois na casa da cepa lá, naquele mundo. Não sei se lá, não. Então, a casa da cepa lá. Então, isso que eu fazer. Primeiro, fazer em casa, uma boa vantagem no primeiro tempo. Isso você também vai fazer mais vantagem ainda. E lá, depois ela volta lá na casa das cepas, aumentar mais ainda no primeiro tempo e aumentar mais no segundo. Isso é por isso, né? Porque eu falei, Valdir, mas eu não estou mais sendo visto porque eu sou muito conhecido, né? Como tem muito inscrito aí, então me conhece meu trabalho, quando evita, mas vamos ficar famoso aqui para chegar. Você me vê aqui, para fazer minha live também, e isso que eu estou vendendo, né? Para fazer isso ser bom, nessa live. E falar para gente também, então, ouve depois disso, né? Vamos ver agora do Cruzeiro, agora, né? Vamos ver agora do Cruzeiro aqui também. Então, eu vou pegar aqui. Processo, né? Faz o tema do processo aqui. Cada vez, vamos ver faz o bolo do Cruzeiro. Cadê o Cruzeiro, não? Jogo do Cruzeiro, não. Olha o jogo do Cruzeiro. Aí o que você acha? E essa bola no final do jogo, hein, rapaziada? O Corinthians, quando ele entra numa zica, quando ele entra numa maré de má sorte, tudo dá errado, né, rapaziada? Tudo dá errado. Hoje eu achei que ia começar o vídeo aqui falando que o retrato do jogo seria os 35 primeiros segundos de jogo, né? Onde o nosso excelentíssimo volante Charles dá uma cabeçada no nosso zagueiro Gustavo Henrique. Rapaziada, ele dá uma cabeçada no zagueiro Gustavo Henrique, que corta o supercílio, tem que ficar jogando de touca, fica sangrando toda hora, tem que sair do jogo toda hora. Esse é o jogador que o nosso queridíssimo Dorival colocou para jogar hoje. E, rapaziada, vamos ser sinceros aqui para vocês. Hoje, o Corinthians só empatou esse jogo porque estava jogando dentro da Neoquímica Arena.
Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Você não vê o time do Corinthians correndo tanto que correu, principalmente jogando fora de casa. É totalmente diferente, né? A postura dos jogadores, né? Será que é porque o Corinthians prometeu pagar as premiações? Hoje, alguns jogadores que não estavam correndo, correram bastante, hein? Correram bastante. Só que você vê a diferença, né, rapaziada? A diferença de um time que se matou em campo hoje para um time muito mais organizado que é o Cruzeiro. Você via quando o Cruzeiro estava com a bola no pé, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tudo bem, o Hugo Souza não fez nenhuma defesa excepcional, até porque as defesas que o Hugo Souza fez foi tudo chutando de fora da área. Porque o Corinthians também estava bem postado em alguns momentos com a sua defesa. Vamos falar daqui a pouco da dupla de defesa do Corinthians, que, na minha opinião, essa deveria ser a dupla titular do Corinthians. Só que o problema do Corinthians, rapaziada, eu já estou falando há muito tempo, é não ter lateral, mano. Os dois laterais hoje que jogou, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu, eles não servem para marcar e não servem para apoiar. É muita ruindade, é muita ruindade. Final do jogo agora, 48 minutos do segundo tempo, a bola no pé do Matheus Bidu, 4 jogadores do Corinthians livre do seu lado direito, ele tenta chutar pro cara que tá marcado do lado esquerdo dele. O Corinthians perde a bola e aí quase sai o contra-ataque do Cruzeiro, faltando 1 minuto para acabar o jogo. A gente não tem lateral, rapaziada. A gente não tem muitas peças que são horrorosas. Mas hoje, vocês entenderam o que eu quis dizer? O porquê que o Corinthians conseguiu conquistar esse empate? Porque jogou dentro da Neoquímica Arena e parece que joga com mais vontade. E também faltou a sorte também, né, rapaziada? Nessa bola no finalzinho do jogo, o cara tirar a bola em cima da linha, né? Ai, meu Deus. A única bola, né, que o Cássio não conseguiu defender, Cássio fez, acho que 2 ou 3 defesas, né? Um chute do Memphis agora no final do jogo, uma belíssima defesa. E a única que passou dele, tinha um desgraçado do uso da zagueiro, volante, sei lá que jogador do Cruzeiro lá, em cima da linha para tirar aquela bola. Puta, era a vitória do Coringão, hein, rapaziada? Era a vitória do Coringão. 3 pontos hoje ia ser primordial mesmo. Até porque agora o Corinthians estaciona no meio da tabela, com 20 pontos. O Corinthians só não é ultrapassado pelo Ceará, porque o Ceará perdeu para o Mirassol. Senão o Corinthians já teria sido ultrapassado pelo Ceará. Só que o Corinthians tem jogo a mais que todos os times, velho. Que todos os times praticamente que estão ali no meio da tabela. Isso preocupa, hein, rapaziada? Isso preocupa. Até porque o próximo jogo do Corinthians é fora de casa contra o Botafogo. Meu Deus do céu, rapaziada. Que dia hoje pra mim, mano. Que dia hoje pra mim. O dia que eu tô triste no pré-jogo, eu já falei pra vocês o que aconteceu, que eu perdi meu celular, né? E aí, puta, podia vir uma vitória do Coringão, hein, rapaziada? Podia vir uma vitória do Coringão hoje pra gente terminar o dia, pelo menos com um pouquinho de felicidade. E eu, rapaziada, eu acabei não conseguindo ir lá no Cauê. Tinha falado pra vocês que ia assistir o jogo lá pra fazer o react, né? Mas não consegui ir lá porque, cara, tô sem cabeça. Mandei uma mensagem pra ele pedindo desculpas, né? Ele entendeu super bem. Mas tava sem cabeça nenhuma, rapaziada. Sem cabeça nenhuma. Assisti o jogo sozinho aqui, trancado aqui no meu estúdio aqui, porque tá foda, rapaziada, tá foda. Mas é o que eu falo, né? A males que vem para o bem, né? Vou conseguir conquistar de novo o que eu perdi. Mas vamos lá, voltando a falar sobre o jogo, rapaziada. O Corinthians, ele conquista esse 1 ponto, importante por ser contra o líder do campeonato, só que preocupante porque não consegue ganhar, né, rapaziada? Não consegue ganhar dentro da Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena que sempre foi o alçapão do Corinthians, onde todos os adversários têm receio de jogar contra o Corinthians, agora parece que não estão mais, né, velho? E uma coisa que me incomoda muito nesse time do Corinthians é o espaço que o Corinthians dá no meio de campo, rapaziada. Todos os times aí jogaram na Neoquímica Arena, principalmente, eles fazem o que querem no meio de campo, mano. O que querem. Mas hoje também dá pra entender, né? O porquê que fazem o que querem. Colocar Breno Bidon e Charles pra marcar no meio de campo é sacanagem, né, senhor Dorival? É brincadeira, né, mano? Tudo bem que o time do Corinthians, o elenco do Corinthians é desastroso. É desastroso. Mas colocar o Charles pra marcar aqui, puta, não sei nem quem que tava no banco, rapaziada. O elenco do Corinthians é limitadíssimo, e não vai contratar, rapaziada, não vai contratar, pelo menos até o dia 9, até decidir se aquele Pinóquio, vagabundo, bandido, vai ser expulso do Corinthians, que na minha opinião nem essa votação deveria ter, né, porque agora ele virou réu, nem essa votação deveria ter, mas vão esperar até dia 9, até expulsar esse maldito do Corinthians, rapaziada. Essa é a palavra que tem que falar desse cara. Então, assim,
Vamos falar sobre a escalação do Dorival Júnior, né, rapaziada? Os 11 jogadores que ele começou o jogo. O Hugo Souza hoje fez defesas, porém defesas tranquilas, até não fez nenhum milagre que se fala, nossa, essa foi uma defesaça do Hugo Souza, mas quando a bola foi pro gol, ele teve algumas defesas ali, uma que até ele soltou ali, que até preocupou, né? Um chute um pouco fácil ali, mas fez a defesa, então, beleza, o Hugo, a partida dele foi razoável, tá, rapaziada? Os laterais do Corinthians, horrorosos, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu, é triste, é desesperador assistir esses dois laterais do Corinthians. E o Corinthians está quase renovando com o Matheus Bidu, rapaziada. O que passa na cabeça desses dirigentes, mano? O que passa na cabeça desses dirigentes, mano? Renovar com o Matheus Bidu, mano. É fazer o torcedor de otário, mano. Esse cara é medíocre jogando bola. Ele é horroroso jogando bola. Ele só tá sendo titular hoje porque o Andileri tá pior ainda. Não sei se é melhor que ele, mas também é horroroso também. É desesperador pros meus olhos ter que assistir Matheus Bidu na lateral esquerda do Corinthians, mano. O Mateuzinho é outro também. Encrenqueiro, cai, que toda hora fica simulando falta, fica se jogando. Ah, vai tomar no seu cu, Mateuzinho. Vai jogar bola, caralho. Vai jogar bola, mano. Tá de sacanagem, mano. A dupla de zaga do Corinthians hoje eu gostei. Na minha opinião, é a melhor dupla de zaga do Corinthians, que é André Ramalho e Gustavo Henrique. Eu acho que eles acabam falhando algumas vezes, até porque não tem meio de campo para marcação para ajudar a zaga, não tem lateral para recompor também, para ajudar a zaga. É toda hora a bola nas costas dos laterais. Aí fica complicado também culpar a dupla de zaga. Mas hoje parece que essa dupla de zaga passa um pouquinho mais de confiança do que os outros jogadores que jogam, rapaziada. Na minha opinião, a dupla de zaga do Corinthians hoje, na minha humilde opinião, foi bem, tá? E aí ele colocou o Martínez, rapaziada. Jesus, até quando eu vou ter que falar pra vocês aqui que o Martínez, o problema dele é a bola, mano. O problema dele é a bola. E hoje, cara, nervosinho de novo, dando pontapé, chegando atrasado, dando porrada só no time dos caras. Porque o físico do cara já não é bom. O cara tá toda hora atrasado. Eu acho que a posição dentro de campo, né? E é do Dorival também que a gente tem que falar, né? Acho que a posição dos jogadores dentro de campo, os caras têm que correr muito mais. Aí chega atrasado em várias bolas. Ridículo. Mas o problema do Martínez é isso, é a bola. Teve um contra-ataque do Corinthians agora no segundo tempo lá. Tava 4-3 do Corinthians. Era só ele inverter a bola do outro lado. Ele tentou dar um passo pro Memphis. Tocou no pé do cara do Cruzeiro, mano. O cara é ruim demais, rapaziada, com a bola no pé. Ruim demais mesmo, mano. E aí ele entrou com Charles e Breno Bidon, mano. Charles e Breno Bidon. Vocês acham que esse meio ia arrumar o quê, mano? Charles e Breno Bidon. Falem pra mim, rapaziada. Esses caras, eles marcam, esses caras, eles criam, esses caras fazem alguma coisa. Esses caras recebem uma bola de costas, gira e tenta sair jogando, e tenta tocar uma bola pra um garro pra armar uma jogada. Esses caras chegam dentro da área pra tentar fazer um homem surpresa lá. O Charles teve um lance aqui no segundo tempo também, que o Mateuzinho tocou pra ele parou na jogada, mano. Ele parou de correr, velho. Porque ele pediu a bola, não sei pra quem que foi, ele tava correndo, não tocou, o Mateuzinho viu e já deu de primeira pra ele parou, ele abandonou a jogada, mano. Que isso, mano? E o Charles é isso, mano. O Charles é isso, esse é jogador. O Charles, ele consegue machucar os jogadores do próprio time dele, mano. É ridículo esse cara, mano, é ridículo. Mano, olha a quantidade de jogador medíocre que o Corinthians tem de titular hoje, mano. E de titular. E gravo aqui pra vocês, mano. O Corinthians só empatou esse jogo hoje porque estava jogando na Neoquímica Arena junto com a sua torcida, mano. Porque esse time titular do Corinthians que jogou hoje, se tivesse jogado no Mineirão contra o Cruzeiro, tinha perdido, mano. Vamos cair na realidade, rapaziada. Não ia correr a quantidade que corre. Não ia, mano. O time do Cruzeiro hoje também, muitos e muitos momentos, jogando aquele futebolzinho pragmático, futebolzinho tranquilo, parece que achava que ia ganhar a qualquer momento, né, rapaziada? Não sei se vocês sentiram isso aí também, né? Aí no final começou a tentar umas jogadas mais agudas, porque viu que não estava conseguindo, e a Corinthians ainda conseguiu segurar a zaga lá e quase ganha o jogo no final do jogo, né, rapaziada? E aí, mano, é o que eu falo pra vocês, mano. Como que vai criticar Rodrigo Garro, mano? O melhor em campo, mano. De novo, mano. Contra o São Paulo foi o melhor em campo. Hoje, de novo, o melhor em campo. O que esse cara briga, o que esse cara corre, o que esse cara apanha. Ele erra uns passes, às vezes ele se precipita em alguns lances. Mas é o motor desse time, cara. É o motor desse time. Vocês imaginam o Rodrigo Garro num time organizado, mano. Vocês imaginam o Rodrigo Garro num time organizado do Corinthians? Ia ser um negócio assustador, mano. Esse cara ia jogar muita bola. Esse cara ia ser o maior assistente de cara fazendo gol, mano.
Ele é bom, ele é craque, ele joga muita... Craque não, vai. Ele é muito bom jogador, rapaziada. Ele leva esse time nas costas, mano. Só que dá dó, mano. Dá dó. Por quê? Porque a bola chega quadrada no pé dele. A bola chega do Martinez. A bola chega do Charles. A bola chega do Breno Bidon no pé dele. Quando chega, né? Quando chega tudo quadrada, mano. O Matheus Bidu, quando vai dar toque pro meio de campo, garra um chute que ele dá, mano. Horrível. O Mateuzinho também. Não sabe tocar certinho, não tem um passe preciso, não. É pancada. E aí tem que dominar a bola tudo bagunçada. Ele não consegue armar jogada. Mas briga, mas se mata dentro de campo. E aí ele entrou com o Thales Magno. Rapaziada, de verdade, mano. De verdade. Eu falei no pré-jogo, mano. Falei no pré-jogo nas outras plataformas lá que já tinha saído da escalação. De novo, dá chance pra esse cara, mano. De novo, velho. Esse cara morreu o futebol dele, mano. O Thales Magno morreu, mano. Ele não consegue ir pra cima, ele não consegue dar um drible. Ele não dribla ninguém. Ninguém. Se colocarem eu pra marcar o Thales Magno, eu sem preparo físico, eu sem nada, do jeito que eu tô hoje, eu tomo a bola dele, rapaziada. É fácil demais tomar a bola do Thales Magno, mano. Ele não cria nada, ele deu um chute pro gol lá, que tava tudo torto também, que o Cássio pulou, mas a bola passou longe pra caralho do gol. Erra tudo, erra domínio. Não consegue fazer nada em campo o Thales Magno, mano. Olha a quantidade de jogadores, rapaziada, que eu tô falando desse time titular do Corinthians, que é péssimo, que é horroroso. E hoje o Memphis Depay, rapaziada, tem que falar, mano. O Memphis Depay jogou bola hoje. Correu, brigou, chutou, foi pra cima. E é isso, é disso pra mais que a gente espera dele, mano. É disso pra mais. E tem que ser feito isso. Hoje apareceu pro jogo. Tentou fazer as coisas. Mas não é que o Memphis, nossa senhora, você criticou o Memphis falando que ele é laranja podre, que isso e aquilo, e agora você tá elogiando. É óbvio, rapaziada, é óbvio. Eu continuo com o meu mesmo pensamento. Fez um jogo legal? Fez um jogo legal. Mas poderia ter feito mais, mano. Poderia ter feito mais. Essa é a grande verdade. Mas às vezes não faz também porque tem um monte de pé de break do lado dele, né, mano? Essa porra de Thales Magno, né? Jogar do lado desse cara é horroroso, mano. É ridículo, mano. É o Romero também. O Romero entra. Aí eu vou falar dos jogadores que entraram, rapaziada. O Romero entra também e não faz porra nenhuma, né, mano? Faz porra nenhuma, não ajuda em nada no ataque. Não faz nada. Não faz nada o Romero, mano. O Kaique entrou foi mais importante que ele. O Romero fica querendo cavar falta toda hora, fica querendo se jogar toda hora. Que isso, mano, pelo amor de Deus. O Kaique entrou melhor que ele. O Carrilho tá com aquele modo, vamos jogar pra trás, mano. Ele domina a bola, fica ciscando, toca pra trás. Fica ciscando, toca pra trás. Não tem uma jogada também o Carrilho, mano. Não joga pra frente, mano. Não arma o time também. Não faz nada, mano. Péssimo também o Carrilho, rapaziada. Péssimo. Quem mais que entrou no time do Corinthians? Foi só esses jogadores, né, mano? Aí morre com substituição, Dorival Júnior também. Se eu não tô lembrando agora, vocês me recordem aí, rapaziada. Morre com substituição também, não muda, faz assim com substituição, tenta ganhar a porra do jogo, velho. Sei que foi por um detalhe no finalzinho, mas foi uma bola parada também, né, rapaziada? Uma bola parada que o Gustavo Henrique, se eu não me engano, cabeceou e quase fez o gol. Mas tem que mudar, velho, tem que tentar outras maneiras, né, mano? E falar de Dorival, rapaziada. Dorival não deu liga no Corinthians, mano. A verdade é essa, mano. Eu não vejo o Dorival acertar esse time do Corinthians. Se tem alguém nos comentários aí que podem falar pra mim que ele vai acertar esse time do Corinthians, eu não vejo, mano. Eu sei que os jogadores são limitados, mano. Limitados. Eu sei disso. Mas por que não tem uma organização tática? Por que isso? E hoje, rapaziada, eu vou falar outra coisa pra vocês também. Hoje o Corinthians correu, o Corinthians brigou, o Corinthians fez isso. Mas na minha opinião, é um jogo péssimo pro Corinthians, mano. É um jogo péssimo. Ficou um jogo de trocação, mano. Um jogo de trocação. Era bola pra lá e um monte de erro de passe, né, rapaziada? Um monte de erro de passe. E aí era trocação de bola pra lá, pra cá. Cara, a gente sabe que o nosso time é inferior ao do Cruzeiro. Hoje, a gente tem que ser realista, rapaziada. O torcedor corintiano não adianta se iludir. O torcedor corintiano tem que ser realista. Hoje o Corinthians é inferior ao time do Cruzeiro. Inferior ao time do Palmeiras, inferior ao time do Flamengo. E quando vai enfrentar esses times, mais times também, tá, rapaziada? Só dando um exemplo. Quando vai enfrentar esses times, tem que saber se postar no campo, mano. Não adianta querer se matar e ir pra cima de qualquer maneira. Se fecha, joga direitinho. Aí é o que eu falo, põe os moleques no ataque, mano. Dá velocidade pra esse time. Cara, quem do Corinthians hoje, se o Corinthians ficasse fechadinho, do time titular do Corinthians que entrou, os 11 jogadores, se o Corinthians acertasse a marcação ali, fizesse um jogo certinho e tentasse jogar no contra-ataque, quem que vocês acham que tinha velocidade nesse time do Corinthians pra contra-atacar? Ninguém, mano. Ninguém.
O Corinthians não tem jogadores de rápido, que ataca. Você vê o Memphis recebendo bolas. Recebeu uma bola no primeiro tempo, recebeu uma bola no segundo tempo. Parece arranque de balsa. Sabe? Aqueles arranques de balsa. Que a balsa acelera pra caralho, mas não sai do lugar. Pesado, mano. Pesado. Thales Magno é a mesma coisa. O Garro, ele não é velocista. Mas ele protege muito bem a bola. O Memphis ele não está conseguindo proteger a bola. Por quê? Porque ele tenta dar o corpo, os caras são mais rápidos que ele e conseguem tomar a bola dele com facilidade absurda, mano. Absurda. Então, rapaziada, nós torcedores do Corinthians, a gente tem que saber que às vezes é melhor a gente tentar, principalmente o Dorival Júnior, né? Pensar nisso, né, mano? Tentar fazer um time mais encaixado, mano. As linhas mais próximas, não dá tanta liberdade pro meio de campo do time adversário, mano. Ridículo, mano. Ridículo isso. E falar também de arbitragem hoje também, né, rapaziada? Vamos questionar a arbitragem também, né? Que árbitro fraco, mano. Que árbitro ridículo, velho. Atrapalhado, invertendo falta, velho. Nossa, velho. Você vê que os dois times começam a reclamar pra caralho da arbitragem. É horrorosa a arbitragem. Horrorosa, mano. Primeiro tempo até que foi meio que razoável a arbitragem. No segundo tempo foi desastrosa, mano. Lance na cara dele. Que era falta pro Corinthians, não deu. Deu falta pro Cruzeiro lá na frente. Lances iguais. O Garra apanhou o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ele foi dar cartão amarelo pros caras agora, mano. No final do jogo. Ah, pelo amor de Deus, rapaziada. A arbitragem brasileira é péssima. Péssima, péssima, péssima. E... Bom, acho que o que tem de bom desse jogo aí é que o Corinthians consegue um empate contra um líder do campeonato. O que tem de ruim é que esse empate é dentro da Neoquímica Arena. Se fosse um empate fora de casa, eu estaria comemorando. Juro por Deus, rapaziada. Estaria comemorando pra caralho aqui, velho. Mas um empate dentro de casa... Pelas circunstâncias, né, rapaziada? Pelas circunstâncias é triste que o Corinthians não se distancia, fica naquela zona de meio de tabela lá e precisa somar ponto. O Corinthians dos últimos 6 jogos, acho que do Campeonato Brasileiro, tem uma vitória. Então o desempenho do Corinthians é péssimo, rapaziada, é péssimo. Péssima. Vamos falar aqui que ele não contrata meu filho. Ele tem que contratar, não. Isso. Ele tá, não tá, não. Esse dinheiro, pelo menos não. Essa é verdade. Até dia 9, vai ter pessoas, tá? Já sair, né? Depois eu boto tudo aqui. E no segundo foi péssimo presidente. Assim, achar um presidente aqui bom no Brasil, eu acho meio difícil. Tem, mas é para muito. Precisar decorar muito, mas é bem difícil um bom presidente brasileiro. Eu acho que um bom presidente assim, de fora. E aí, como com o Bruno, vai ter que não pode falar nada sozinho. Não interessa, isso pode ser de fora, de outros países. E por que não? O presidente, é a dobra. Quem manda aqui é nós Corinthians, meu. Não falar não, meu. Aqui nós que gasta o ingresso, tudo, tem uma bandeira lá, a gente luta, a gente vê o Corinthians, a gente luta ali, tem esse no Corinthians, meu, para ficar mais melhor. Então, meu, quem falar que não manda, meu, eu vou, minha filha, meu, não faço nada no centro. Eu só quiser, meu, e foi assim, meu, isso é melhor, meu. Eu queria uma puta, que não queria um homem que vai acabar com o Corinthians, sei lá, que não vai deixar, que não vai mandar. Que pode citar, pode falar, pode até ameaçar, meu, mas não nesse continente, não, nesse continente grande. E a coisa do Corinthians ainda. Que não sai parar que não, meu, porque você tá tudo na vida. Eu disse todos, puxa, só que contra aquela maioria.
né? Que vai atrás do humano, vai pensar. Eu fio na cara das pessoas, meu filho. Eu comando assim, meu. Nossa, se melhor, eu não sei pra força que vai pedir outro por isso, não, minha filha. Nossa, se não é maior, meu. Talvez se quiser, pode ser, sei lá, se for outro lugar, se interessa se é maior, não é maior, se tem, né, tipo, né, aquela coisa aí, não. Da lei ou lei, não interessa. Se o cara é formado, se é advogado, também não tem quarta nenhuma. Foda-se, para segurar para a juíza, foda-se. O Corinthians é maior, é melhor e manda muito bem. Entendeu? É muito melhor do que tudo. Até mesmo advogado. Entendeu? Até mesmo minha prima, vai ser advogada. Entendeu? Ah, meu, me poupa, meu. Você manda ficar porra, meu. Eu tô junto, meu. Tá? É bem melhor que isso. Quando faz o que você quiser. Pode falar um monte de coisa. Vou mais advogado, eu sei o quê, isso aqui é um problema, meu. São poucas chances, é formado, meu. Quem manda é o político, meu. E tem mil advogados que vai pedindo com o nome da vida. Outro é bem maior. Vai por cima dos que é formado, meu. Tá? Aqui, ó, no peito, meu. Vai no peito aqui. Vai por cima, meu. Tá? Então, isso é político mandar, entendeu? Liga, fica em cima, entendeu? Mas é que toda a torcida, precisa ver, todos os que tem reformado, que tem diploma ainda aqui, ele não interessa. Um pouco poder ter diploma, né? Você manda aqui é o político e acabou. Fazer diploma, que for do lugar, faz tudo que for. Não importa quem manda, que é o político meu. Aí por cima dele, ó. Pode estar falando, eu faço assim, eu nem digo que eu sei que o filho manda assim, que já está no pé, não tá mais idiota, trouxa, falar, se pagar para ela brincar, viu que nunca tô sendo meu. Antes de estar brincando, tem processo aí, tem um monte de coisa aí, né? Para lutar para o melhor do Corinthians, da história do Corinthians, então, né? Do tipo que está precisando, só pode isso pelo corpo. Não pode esquecer. Isso é só um milagre. Isso não vai acontecer. Mas não pode acontecer na tabela, assim, entre né, sobre o Paquito, até em segundo. Em segundo tá ótimo. Fica lá, tá ótimo. Tá ótimo por isso, meu. Bem longe do pensamento é ótimo e o motivo que pode né, brigando daqui diagnóstico é a Copa do Brasil. O Cristo, né? Lógico, dois tipos, né? Como o brasileiro e a Copa do Brasil. Mas vai ser possível ter os dois. Com esse tipo ali, ele vai fazer uma, daqui já vai ter, então até lá só vai dar a briga full, funcionamento e o mais fácil, né? Depois de nova ali, não. Então vai chegar o povo aí esse lero-lero, que gosta de Bolsonaro, essa bunda aí, e se o senhor também vai também, embora que inclusive vai escolher que ela pode quiser, é uma pessoa boa, presidente, e o outro que vai fazendo por você também. Bom, e nunca pega mais. Esse vencedor quando ele nunca mais vai precisar, e se vai sair também, o nome, vai sair também, vai tirar tudo que veio, a mudança aí, tudo que é ruim, né? Da outra que já sai ruim, aí então outra doutoria que também é ruim também, você sabe mesmo, né? Depois que der a nova a doutoria
estereótipo também péssima, dá para saber, ele vai escolher, mas é torcida, entendeu? E nesse vagabundo aí não. Bom, felizmente ele entrou na lado aí, mesmo os companheiros que não teve nenhuma variação. Agora, não tem nenhuma não. Nenhuma variação mesmo. Sobre a gente também, eu acho que é bem mais difícil para fazer. Ana Cruzal, o Matheus entrou, Ney Álvaro, a Marina Bison, né? Mas, tudo bem, vamos ficar esperando o pessoal aqui também, né? Vamos ter que fazer, hoje não teve uma ligação, tá tendo mais que eu peço a pessoa, né, do trabalho, e essas milhares, como o Matheus falou, que tem mil ligações aqui, está assistindo aí, não? Deixa lá, que tudo escrito, isso aqui, ao vivo aqui, nos grupos, no site até o aqui, como vai comentário, do entendeu? Não sei se já, assim, estou há pouco tempo, depois eu vou passar, então não tem assim, muito tempo, né, que eu, né, trabalho ali, no YouTube, aqui, né, eu sou novo em tudo ali, né, que já tá, vai estar, ainda passei, ainda conheci ali no passado, né, isso, né, eu todo dia trabalho, na área ali, para todo mundo eu faço, né, e só o vídeo que não, né, que eu tô em faixa ouvindo, né, porque eu tenho muito pouco vídeo, eu vou fazer, vou, né, pegar um tempinho ali, né, todo dia ali, né, dizer matéria, né, falando da bola que também faz também, e fazer o vídeo também, né, vou fazer também. Hoje eu faço hoje uma live assim, que fazer o pronto, né, consulta aí, né, aí também, não é só do trabalho, mas de estudo, tudo isso, tem um monte de coisa lá que tem que falar, mas não deu para fazer. Se eu não fazer hoje, eu vou tentar fazer amanhã, né? Amanhã, semana de fazer né? Tudo essa coisa que eu vou fazer, mas assim, né? De várias coisas, né? De tudo que está comigo também, e muito coisa aí. É muito coisa aí, né? Eu vou dar muito. Aí, mas vai ser essa live que eu vou fazer, né? A mesma live que eu faço do Coringão. Essa live que eu vou fazer do Instagram, sempre tem isso, né? Tudo ali. Tudo aí, né? Mas é só para uma live de um pouco aqui e pouco, né? Por exemplo, um pouco de também. Depois também passar na chuva e aí para fazer de um outro assunto também, né? Mas assim, né, o meu pote aí é só para, né, recado mesmo. Falaram assim, depois pode falar, então, né? Aí a live também vou fazer ao vivo, né? Dentro de 500, vai ter uma pessoa lá, né? A pessoa meio acaba se metendo, mas é bom, né? Faz tudo, né? Isso é tudo isso. Vai ser bom. Porque aqueles tipos são cursos na live do meu Instagram, uma, duas, três, e como falar, aí vai dar muito mais, né? Para explicar, né? As pessoas vai fazer na live e é bom fazer. Porque eu falo. Não é só por. Não é só quando assim, por trabalho, mas vários assuntos, entendeu? Do trabalho, né? De pessoa que tem sobretudo e, né? Entendeu? Pô, lá que tem YouTube, um monte de coisa, entendeu? Tem no YouTube, uma monte de coisa, entendeu? Não vou dar muita história aí, vamos focar aí e fazer, entendeu? Aí
aí vai no bar, vamos tudo aí, pode também, né, beber do meu canal também, e vamos no canal também, né, um pouco travesti, né, do lado, né, não vou falar mais, hoje não sei se vou fazer mais, porque a gente passa amanhã, até, né, hoje ou amanhã passa, se falta aí, eu vou dar de cada reunião, tentar fazer a live do Instagram, mas vai ser um coisa de, assim, só para trabalhar tudo, né? Eu vou mudar aqui do processo, mudar do processo aqui, se eu do processo aqui, cadê do processo? Eu vou tirar aqui. Novo Rexona ou Body. Eu vou do processo aqui, rapidinho aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui. Aí, cadê? Aqui. A canetela aqui, rapidinho aqui. Esse é do processo aqui. É para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima quinta-feira a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje tem protesto lá no Parque São Jorge às 19h10 e é convocação geral para todo torcedor corintiano. Não é só para torcida organizada, rapaziada. Você, torcedor corintiano, que quer ir lá protestar contra esses ratos da diretoria do Corinthians que acabaram com o Corinthians, Inovação e Transparência, Augusto Melo, todo essa trupe aí que acabaram com o Corinthians, hoje é dia. Hoje é dia de ir lá e fazer o protesto. E hoje eu vou fazer aquele esquema que eu falei pra vocês. Entro em live aqui mais ou menos umas 18h30 para acompanhar todo o protesto. O Léo do Casal Coringão vai estar lá, o Caioba também vai estar lá, me passando todas as informações para eu estar passando ao vivo aqui para vocês, rapaziada, tudo que está acontecendo sobre esse protesto lá no Parque São Jorge, hoje às 19h10, tá, rapaziada? Bom, e hoje o protesto, rapaziada, as pessoas têm que entender que o protesto hoje não é voltado ao time do Corinthians, é o que o Corinthians está jogando, não é protesto aos jogadores, comissão técnica. Tira o futebol de lado agora, o protesto é contra o câncer do Corinthians, que é esses dirigentes do Corinthians, rapaziada. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade, o outro lá que eu sempre esqueço o nome lá, o aposentado lá, Mário Gobi, Augusto Lero Lero, Pinóquio. E falando de Augusto Lero Lero, né, rapaziada? Eu nem gravei vídeo aqui falando sobre esse sujeito aí, né? Que agora se tornou réu, né? Ele, Marcelo Mariano, Alex Cassundé, toda aquela trupe lá que roubaram o Corinthians no caso Vai de Bet, né? Agora são réus, né? Será que ainda vai ter gente que vai defender esse cara? Será que vai ter torcedor corintiano que ainda defende esse cara voltar à presidência do Corinthians? Não deveria nem existir, na minha opinião, essa reunião, o dia 9, dos sócios poderem voltar para que ele voltasse. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Esse cara não poderia pisar mais no Esporte Clube Corinthians Paulista depois de tudo isso. Polícia já investigou, já abriu inquérito. Ministério Público acatou. E agora a Justiça também, velho. Ele virou réu, rapaziada. Como você vai ter... Aí vamos supor que os sócios votem para que ele volte para a presidência do Corinthians. Olha o sujeito que vai ser, de novo, presidente do Corinthians. O cara que roubou o Corinthians vai ser presidente do Corinthians? Vocês têm noção da gravidade que é isso, mano? Por isso que não deveria nem ter. Eu tô vendo muita gente falando, mas ele deveria renunciar. Ele deveria renunciar, porque ele deveria ver essas coisas pessoal dele na justiça fora do Corinthians. É óbvio que ele deveria fazer isso. Só que você acha que o cara é homem? Você acha que o cara tem caráter? Esse cara é um vagabundo, velho. O Augusto Melo é um vagabundo, bandido, ladrão, mano. Essa é a verdade. Vocês acham mesmo que ele vai renunciar? Muito pelo contrário, ele quer voltar a ser presidente do Corinthians porque ele deve para muita gente. E o que ele vai fazer? Ele vai roubar mais ainda o Corinthians para poder pagar essas pessoas. Isso está escancarado, está na cara. Então esse verme maldito tem que nunca mais pisar no Corinthians. E eu espero de coração que os sócios tenham um pingo de cara de pau. De cara de pau, não, de vergonha na cara. De vergonha na cara de votar que esse cara tem que ser, para não falar uma palavra aqui, para não ser processado. Mas que esse cara tem que vazar do Corinthians. E junto com ele também, rapaziada, tem que ir André Sanches,
Tem que ir do William Monteiro Alves. Todos esses caras que roubaram o Corinthians também. Que usaram o cartão corporativo do Corinthians para fins próprios, mano. E não adianta vir com esse papinho não, ô André Sanches. Ah, confundir os cartões. Ah, porque aquele dia lá eu tinha tomado umas e outras e confundi os cartões. Confundi o cartão, confundi senha, né? Porque naquela época, rapaziada, para quem não sabe, não existia ainda a aproximação do cartão. Não tinha ainda isso daí, essa função. Era senha. Então ele colocou a mesma senha no cartão dele, do cartão do Corinthians também. Que coincidência, hein, senhor André Sanches? Que coincidência, hein? E o do William Monteiro Alves, o brocha, né? O presidente brocha, o pior presidente da história do Corinthians, brocha, roubou o Corinthians também. Além de todas as outras falcatruas que fizeram, né? Caso Tausa, um monte de coisa, né? Esses caras têm que ser linchados do Esporte Clube Corinthians Paulista, rapaziada. Linchado, essa é a grande verdade. E hoje vai ter um protesto lá. Queria muito que esses caras estivessem lá no Parque São Jorge. Queria muito que esses caras fossem homem lá pra tentar peitar, pra falar alguma coisa. Mas não são, velho. Não são, porque quando bate de frente, coloca o rabinho entre as pernas ali, ó. E é tudo um bando de cuzão, um bando de fralda cheia. É isso que esses caras são. Esses caras querem poder, velho. Esses caras querem viver na mamata do Corinthians pro resto da vida. Mas não, velho. Chegou a hora, mano. Chegou a hora de arrancar esses vermes na marra. Arrancar esses caras na marra do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, convocação geral para esse protesto aí. E para quem não conseguir ir, acompanhar aqui a live que eu vou estar fazendo junto com vocês, acompanhando diretamente lá do Parque São Jorge. Eu, Léo do Casal Coringão e o Caioba passando todas as informações para vocês, rapaziada. Bom, vamos lá. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou ontem, empatou contra o Cruzeiro, fiz um pós-jogo ontem que a postura do time mudou, mas eu acho que o Corinthians só empatou aquele jogo de ontem por conta que estava jogando dentro da Neoquímica Arena e por conta da sua torcida. Agora que vamos agora do. Ah, ah, nossa, inclusive eu acho que hoje, e por isso aí hoje, Cruzeiro não. O Ceará, vai ter isso. Podia ter, viu? Eu duvido. O Cruzeiro perdeu do Ceará, não. Essa é a primeira derrota do Cruzeiro, não. Nossa senhora, meu Deus. Ah, só uma derrota não faz diferença, não, meu. Mas isso está participando, meu. Não faz diferença, só faz ele ganha. Agora eu vou na Copa do Brasil, tá vendo? Aqui só aqui do Corinthians. Vou jogar também na parte também agora, também a 30, 7,6. A volta é 9 também, 9. Daí de volta memorável, em casa para de casa. Né? Quando agora podia ter a 9,5. E vai passar também na casa das Pepas. Muito poucas do Corinthians. Vai tirar mais que tem uma boa vantagem no primeiro tempo. E faz mais vantagem no segundo. E na volta também. Uma mais vantagem no primeiro e no segundo também. Pode ficar. Então é isso que eu tenho para dizer para a pessoa, né? É isso. Né? Qual pode ser isso, então? Ou, então é isso aí. A gente que né, no trabalho que entra no. Isso não é mais como é que vem também Matheus quando está entrando entrar. Né? Nova perspectiva aí, você compartilha aí. E até fazer o nome daí, né? Se inscreva no canal, compartilhe, né? Meu trabalho está todas precisando, né? Precisando dele com faz 10 resultados, que é famoso, tem muito inscritos, todo mundo dele já se atrasou, até o câncer também assiste também. O meu nem isso, né? Eu chegar, chegar até ao
pai do Flamengo também escuta mesmo. Então, isso eu preciso sentir também que tá em bom escutar também, entendeu? A minha live também me fala disso também, entendeu? Né? Espero que você também pra caramba, porque eu quero que você também do também. Eu vou revelar também aqui, né? Agora eu tô um pouco assim, né, famoso, assim, o Maurício, né? O jogador vai, então, depois, né, todo mundo, né, assistindo, até esse vagabundo, né, o jogador também assiste também, né? A torcida de volta também, também, né, tá, bem também, que faz também, tá, né, acompanhando também, faz também, e assiste também. Então, também é a mesma coisa, entendeu? A vontade também faz também, mas, e está acontecendo, entendeu? Começo, vai tudo para bombar aí, tem muita escrita aí para chegar, para você chegar ali, não? Eu estou vendo aí, né, que é muito importante aí, amizade você tem muito dentro do apartamento, como na live, no vídeo e tudo isso, entendeu? Eu espero que vocês sintam isso aí. Tá só no domingo ainda, escrever, do domingo até para domingo.